Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje vamos falar dos sinais precoces do que seu corpo pode estar rejeitando uma prótese de silicone, como contratura capsular, inflamação crônica, assimetria das mamas, sinais precoces que podem aparecer quando faz uso de uma prótese de silicone. Se você faz uso de uma prótese de silicone ou pensa em colocar uma prótese, esse vídeo é fundamental para você. Por que o corpo reage a uma prótese de silicone? A prótese de silicone ela é um corpo estranho. Todo corpo estranho dentro do nosso organismo vai gerar uma proteção. Nosso organismo vai tentar se proteger e vai fazer uma cápsula. É uma cápsula fibrosa com células pró-inflamatórias para poder se defender. E essas células vão se juntar para poder produzir essa cápsula para defender o nosso organismo contra esse corpo estranho. E essa cápsula pode endurecer, essa cápsula pode causar esse endurecimento, levando a assimetrias de mama. Pode acontecer também infecções, inflamações, processo inflamatório. Então são coisas que podem estar acontecendo como uma rejeição a essa prótese, a esse corpo estranho. E a formação dessa cápsula ela é comum. Como eu disse, ela vai se formar em qualquer corpo estranho dentro do nosso organismo. O problema é quando essa cápsula se contrai, essa cápsula fibrosa começa a endurecer. E quando que a gente vai perceber essas alterações? Quando a paciente começa a ter um endurecimento da sua mama. A mama já não tem mais aquela textura normal, ela começa a ficar endurecida. Isso pode acontecer de um lado só ou pode acontecer dos dois lados. Fora essa alteração de textura, de estar mais dura, pode aparecer também dor. O paciente começa a apresentar dor na mama. Pode aparecer também assimetria, mudança na forma. Normalmente, quando uma cápsula começa a endurecer, o paciente vai sentir essa mudança de textura, esse endurecimento. Depois ela pode sentir diferenças no tamanho, uma mais alta do que a outra, e depois ela pode estar sentindo dores. Pode atrapalhar a vida diária dessa paciente devido a essa contratura que começa a endurecer essa mama. A paciente começa a ter dificuldade num abraço, começa a ter dificuldade para dormir de lado ou até mesmo dormir de bruços. Então essa cápsula, ao começar a endurecer, ela pode levar a essas alterações na morfologia, no formato, na assimetria das mamas e causando dor no paciente. Muitas vezes o paciente sente uma pressão, sente que está sendo pressionada porque essa prótese começa a ficar apertada lá dentro do tecido mamário e isso vai incomodar a paciente. Então nessa parte de rejeição da contratura capsular, quando a cápsula endurece, causa assimetria, podendo levar a dor no paciente. Outras coisas que podem acontecer para a gente pensar numa rejeição de uma prótese, a mama ficar mais vermelha, pode ser um processo inflamatório ou até mesmo um processo infeccioso. Uma mama aumentar mais do que a outra, secreção, seroma, líquido periprótese, pode ser infecção, pode ser processo inflamatório e pode também estar relacionado a um tipo de linfoma. Não só um tipo, tem vários tipos de linfoma que estão relacionados à cápsula da prótese de silicone. Então as alterações que pode ser pensada como uma rejeição seria esse vermelhidão, que chamamos de hiperemia, a mama mais hiperemiada. Pode mudar o formato, a prótese pode se deslocar também, a mama começa a ficar diferente uma mama da outra. Outra coisa que pode acontecer em casos de contratura mais leve até, mas que o paciente tenha pouco tecido, chama rippling, são aquelas ondulações. Isso não quer dizer que é uma rejeição, mas são alterações que podem incomodar a paciente também. O aumento do volume, que a gente falou que pode ser um processo inflamatório, pode ser um processo infeccioso, é quando essa mama acaba juntando líquido entre a prótese e essa cápsula e ela se distende, ela aumenta de volume, ela muda o formato. Isso pode causar muito incômodo, muita dor na paciente. Outras alterações que a gente pensa na contratura capsular, a cápsula se contrai e eleva, essa prótese pode subir, pode lateralizar. Então
Então são algumas alterações que a gente pode pensar como uma rejeição dessa prótese. E o importante aqui é a gente diferenciar o que pode ser uma contratura e o que pode ser outros problemas. A contratura capsular, quando aquela cápsula que eu falei, ela vai endurecendo, pode causar alteração na textura da mama, pode causar dor no paciente e assimetria, as mamas ficam assimétricas. Quando ela está mais vermelha, hiperemiada, com dor, você já deve procurar um cirurgião mais rapidamente, porque isso pode ser um processo inflamatório, infeccioso, que muitas vezes tem que se entrar com um anti-inflamatório ou até mesmo um antibiótico. Quando tem formação de líquido, tem que puncionar esse líquido e acabar enviando esse material para uma análise, para uma cultura ou até mesmo para pesquisa de células cancerígenas, para ver se pode ser um linfoma ou não. Então essas alterações você tem que estar sempre de olho na sua mama. Se a sua mama mudou de tamanho, se a sua mama mudou de formato, se a sua mama está mais endurecida, você deve procurar o seu cirurgião para poder fazer exames, para poder conversar, ser examinada e saber se isso é uma contratura, se isso é uma infecção, o que pode estar acontecendo com a sua mama, com a prótese. Até uma ruptura pode levar a esse processo inflamatório. Uma prótese se rompe, esse gel de silicone gera um processo inflamatório na cápsula que pode juntar líquido ou pode estimular uma contratura capsular também. E por que algumas pacientes desenvolvem contratura capsular, algumas pacientes não desenvolvem? Pode estar relacionado com a textura da prótese, pode estar relacionado com algum sangramento que essa paciente possa ter tido na cirurgia, após a cirurgia, pode ser uma infecção subclínica. O que é isso? Uma bactéria que ficou lá, mas não teve capacidade de virar uma infecção, o corpo se protegeu, formou um biofilme e isso vai estimulando aquela cápsula a gerar um processo inflamatório crônico e aquilo vai endurecendo, aquela cápsula vai endurecendo. Pode ser alteração de imunidade, o paciente pode ter alteração de processo inflamatório, então isso pode ser essa paciente, vamos dizer, brigando com a prótese de silicone, o organismo da paciente brigando com a prótese, infecção, sangramento, hematoma. Então a formação dessa cápsula mais endurecida tem vários motivos e quando se forma, quando endurece essa cápsula, devido a esses motivos, muitas vezes o paciente acaba tendo que passar por uma outra cirurgia, ou trocar a prótese, ou retirar essas próteses. A gente trabalha com explante de prótese mamária, a gente não trabalha trocando ou colocando prótese. Na nossa rotina diária, a gente faz explante de silicone, a gente trabalha essa mama com lipoenxertia, remodelando essa mama com o próprio tecido da paciente. Mas quando a paciente tem uma contratura, muitas vezes ela tem que trocar o plano, tirar essa prótese do plano subglandular, passar para um submuscular ou o contrário, isso depende de como foi colocada essa prótese. Às vezes mudar a textura dessa prótese, mas na nossa rotina, como eu disse, a gente trabalha mais com a cirurgia de explante. A gente retira essa prótese, retira a cápsula e aí a gente vai trabalhar o tecido mamário que o paciente tem, ou fazendo uma lipoenxertia, tirando o excesso de pele, reposicionando essa mama. O importante é você saber que a contratura capsular existe, que infecção existe, que ruptura de prótese existe, para você se ver alguma alteração na sua mama, alguma alteração na morfologia da mama, no formato da mama, na textura da mama, se tiver uma mama que aumentou em relação à outra, não ignore, procure seu cirurgião plástico e aí você vai decidir o que é melhor para você. E na maioria das pacientes, que nos procuram, essa decisão é pelo explante das próteses de silicone, mas essa decisão cabe mais a você. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative a notificação para receber os próximos vídeos.